Bom, pessoal, para resolver os próximos exercícios, vocês vão precisar saber o significado de alguns símbolos matemáticos. Primeiro, o E significa pertence, ele é o símbolo de pertence. Então vamos lá, pertencimento. Eu posso dizer que, vou dar um exemplo, o 2 pertence ao conjunto dos naturais? Sim, pertence. O 2 pertence ao conjunto dos naturais. Tá? Então esse é um exemplo. Esse símbolo é o de não pertence. Por exemplo, o menos 2 pertence ao conjunto dos naturais? Não, não pertence. Tá? Então, ó, ele tem um traço, né? Numa diagonal cortado. Então esse é o símbolo de não pertence. O menos 2 não pertence ao conjunto dos naturais. Tá? O outro símbolo é o de está contido e não está contido. Então vamos lá. O conjunto dos números naturais, né? Estão lembrados? 0, 1, 2, 3 até o infinito. Ele está contido dentro do conjunto dos números inteiros? Sim, está contido. Então, ó, o conjunto dos números naturais está contido dentro dos conjuntos dos números inteiros. Mas e se eu perguntar o contrário? O conjunto dos números inteiros está contido dentro dos números naturais? Né? O conjunto dos números inteiros ele tem todos os naturais e tem os negativos também. Mas o conjunto dos inteiros está dentro dos naturais? Está contido? Não, não está contido. Então a gente escreve assim, ó. A gente faz esse corte na transversal para representar não está contido, ok? E agora, união e intersecção. Bom, união, o próprio nome já diz, é unir mesmo, é juntar, agrupar. E intersecção, a gente pode entender como o que eles têm em comum, o que um tem em comum com o outro. Por exemplo, aqui eu tirei dois subconjuntos do conjunto dos números naturais. O que é subconjunto, professor? Bom, o conjunto dos números naturais não começa do zero e vai até o infinito? Tá, então e se eu pegar o 1, o 2 e o 3? Eu tenho um subconjunto. Eu peguei um pedaço, uma parte daquele conjunto. Então eu tenho um subconjunto. Então eu tenho aqui um subconjunto dos naturais que se torna o meu conjunto A. Ele é 1, 2, 3. E aí eu tenho um subconjunto dos naturais aqui que é o 3, 4, 5. Tá? Então eu tenho dois subconjuntos. Então, eu tenho aqui um exemplo. A união com B. Se eu unir A com B, o que eu vou ter? Que conjunto que eu vou ter? Então, eu vou fazer o seguinte. O A, eu tenho 1, 2 e o 3. Se eu unir com B, eu vou agrupar todos os elementos de A com todos os elementos de B. Então, eu tenho 3, 4 e 5 no B, não é? Então, eu vou colocar o 4 e o 5. Não tem necessidade de repetir o 3 duas vezes, né? Os dois já têm ele em comum. Então, se eu unir os dois, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4 e 5. Eu uni os dois conjuntos, tá? União. E agora o que é intersecção? É o que eles têm em comum, né? É o ponto aonde os dois conjuntos se encontram, né? Então vamos lá. Aonde há, qual é o ponto, ou quais são os pontos, né, que A tem em comum com B? Então eu vou abrir aqui um conjunto. O que A tem em comum com B? Olhando para o conjunto A e para o subconjunto B. Então aqui, eles têm o 3, não é? Então, resposta é o 3. Conjunto 3, ok? Então, intersecção é o que eles têm em comum, ok? Vamos ao nosso último exemplo. Então, nós temos aqui o conjunto dos números racionais, o que eles têm em comum, a intersecção entre isso daqui. Mas o que isso daqui representa? O conjunto dos números reais menos o conjunto dos números racionais. Vamos lembrar quem são os racionais? Ó, os racionais, eles são todos os números que podem ser escritos em forma de fração, ou seja, são todos os naturais, todos os inteiros,
ok? Então, se tudo isso daqui é o conjunto dos números racionais, olha aqui o nosso exemplo. Os racionais, os reais, se eu tirar os racionais, com que eu fico? Ó, com que nós ficamos? Conjunto dos reais. Tira os racionais, ou seja, tira esse, tira esse, tira esse. Com que conjunto que eu fico? Só com o conjunto dos irracionais, que são os números que não podem ser escritos em forma de frações. Então, nós temos então o conjunto dos racionais, intersecção. Qual é a resposta aqui mesmo? Conjunto dos irracionais. E agora a próxima pergunta. O conjunto dos racionais. O que eles têm em comum com o conjunto dos irracionais? Qual é o ponto de intersecção entre os dois? Não há, não é verdade? O conjunto dos números racionais são todos aqueles números que podem ser escritos em forma de fração. E o conjunto dos irracionais é o contrário, é aqueles números que não podem ser escritos em forma de fração, porque a representação deles é infinita e não periódica. Então, já que eles não têm intersecção, a gente representa dessa forma. Vazio, tá? É o conjunto vazio, ok? Muito bem.